Olá, você que vai fazer o curso da Polícia Civil da Paraíba. A gente vai começar com antecedência, conforme vocês pediram, não é? A preparação aqui para o concurso de vocês. Então, eu vou explicar algumas questões do próprio curso e depois vou dar uma dica, eu dar dicas bem importantes do Sebrasp para o seu concurso, para você começar a entender como que funciona, principalmente se você for aluno novato, tá? Meu nome é Júnia Andrade, conforme você vê aqui, né, na tela do Turma de Geração Concursos. E a gente tem este curso de discursivos da Polícia Civil da Paraíba, é um curso que começa do zero, tá certo, gente? Que tem aula teórica do SESP, material bem atualizado, porque a gente sempre pega as últimas correções que o Sebrasp fez. Por exemplo, a última correção que o Sebrasp fez antes da prova de vocês, no momento em que eu falo, foi a do DEPEN. Então a gente já tem exemplos, vou até mostrar algumas situações aqui para vocês entenderem. A gente trabalha, começa do zero, mas já começa dando essas informações também, inclui essas informações no curso. O curso tem 6 correções individuais, tem o português do Sebrasp em provas comentadas, né, que tem bastantes provas, tem teoria, tá certo? No primeiro momento, o curso está válido até o final de dezembro, não é? Mas vamos supor que marquem a prova para depois dessa data, e a gente coloca, então, o curso válido para depois dessa data, tá bom? A gente vai começar, pessoal, trabalhando a estrutura do Sebrasp para uma redação comum, que é o que mais tem aparecido nos editais do Sebrasp. Por que eu estou falando isso? Porque no momento em que eu falo aqui para vocês, ainda não, a comissão do concurso não lançou o projeto básico, então a gente não sabe se a redação vai ser de conhecimento específico ou se vai ser de conhecimentos atuais. A tendência é ser conhecimentos atuais. É claro que o curso faz adaptação. Se você entrar aqui e depois a banca mudou tudo, então a gente muda tudo novamente para atender o edital, tá bom? Eu gosto de começar depois, tem projeto básico, mas os alunos perguntam, né? Eles perguntam, Júnior, vamos começar antes? Vamos começar, então vamos embora, tá? Depois você olha aqui abaixo da descrição desse vídeo para você conseguir um desconto bacaninha para você começar a estudar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o Sebrasp em si, né? Vou pegar aqui um exemplo. A prova do DEPEN, que foi vou dizer, foi a última correção que o Sebrasp fez, tá? Não é a última aplicação, é a última correção que o Sebrasp fez para a área de segurança, para já passar algumas dicas muito importantes que você precisa saber. Bom, para quem não conhece provas do Sebrasp, esta aqui é a estrutura tradicional do Sebrasp numa prova discursiva. Que estrutura é essa? Tema central, né? E os itens temáticos. Você, na hora da prova, já sabe, tem que dissertar sobre os itens temáticos. Se você vai fazer uma introdução com o tema central, isso é opcional, tá bom? Você vai tratar deste assunto aqui, isso é opcional. E o certo é você falar de forma bastante precisa, tá certo? Sobre estes assuntos aqui que a banca trouxer para você. Gente, então aqui eu mostrei mais ou menos a estrutura do tema. Como é que tem sido as provas do Sebrasp em termos de tema, né? Escolhas temáticas do Sebrasp em 2021. Veja só, não é porque você vai fazer prova para a área policial que o Sebrasp escolhe tema exatamente da área policial. Nem sempre é assim, tá? Ocorre que em 2021 tem sido assim. A banca tem pegado um assunto, ela trabalha a polícia dentro de algum assunto. Cuidado que ela tem trabalhado a polícia dentro de assuntos republicanos, tá, gente? Porque como houve uma certa resistência, né, do pessoal da área de segurança em entender o Estado, vamos dizer assim, então a banca tem colocado vocês para trabalhar em cima do programa de vocês mesmos, trabalhar com direitos humanos, com respeito à democracia, todas essas questões, tá? Tem aparecido na prova discursiva, tranquilo? Trabalhar com minorias, como foi o caso da prova do DEPEN, né? O pessoal até tomou algum susto porque teve que falar sobre educação para mulheres, das mulheres privadas de liberdade, então, bem ou mal, é uma minoria porque elas estão em menor número, né, entre a população carcerária. Tiveram que falar sobre todas essas questões aqui que são interessantes. E aí você fala assim, então vai ser uma prova difícil. Não, tem outro lado da moeda, que a dificuldade, se você guardar essa dica, vai te ajudar demais, né? A dificuldade não estará na abordagem, tá? Do conteúdo, não. Vou até mostrar para vocês, ó, quando eu falo isso, eu vou pegar aqui, isso aqui, gente. Aqui, espelho do DEPEN, ó. Não vou mostrar o nome do aluno, né? Porque eu vou proteger o dado do aluno. Mas você vai ver os alunos, de um modo geral,
se sobressaindo na parte da macroestrutura, ou seja, da parte da construção do conteúdo, né? Você vai ver que a aluna apenas perdendo nota aqui em apresentação, era realmente por causa da letra do aluno, tá? No curso eu mostro até porque que perdeu, mas a gente vai ver, olha só, a nota fica até alta, aqui valiam 20 pontos, o aluno tinha ficado com 19,75, ele cai para 18,51. E por que cai? Porque ele comete 9 erros gramaticais, tá? Então a gente vai ver isso. Aqui eu tenho, olha só, outra prova também, deixa eu ver qual foi essa daqui também, do DEPEN, não é? Só para mostrar a vocês. Olha só, os alunos têm, eles de certo modo, né, os alunos têm batido aqui bastante os itens temáticos com uma certa facilidade, né? Naturalmente com dica mesmo que você, com informação que você faz isso é verdade, mas cometeu 11 erros gramaticais, por isso que estava com 20 pontos na mão, ou seja, com o total dos pontos caiu para 18,43, né? E nós temos também aqui, vou pegar outro para não falar que eu estou falando só do DEPEN, né? Polícia Federal, tá? Só para poder mostrar. Novamente, aluno batendo todos os itens macroestruturais e ficando um pouquinho na gramática. Isso até ficou menor aqui, mas é um aluno já experiente, né? Ele já estuda com a gente já há bastante tempo, não era marinheiro de primeira viagem e sabia que tinha que assistir os vídeos gramaticais. E veja que ainda assim errou, mas essa aluna então que assistiu mesmo, olha só, isso aqui da Polícia Rodoviária Federal, não sei se está dando para vocês enxergarem, né? Ela acerta também todos os itens temáticos, certo? Só comete 2 erros gramaticais. Aí vocês notam que o decréscimo não é tão grande, não é? Então a banca foi mais generosa. Então vou voltar a falar sobre essa questão. Por que as pessoas, né? Claro, gente, os alunos estudam. Você não vai conseguir 20 pontos, o total dos pontos ali mostrei muitos discursivos com 20, tirando a Polícia Federal valendo 13, né? Por que essas pessoas tiram notas altas? É claro, são pessoas que estudaram, se dedicaram, são excelentes escritores? Alguns ali não, eles começaram do zero mesmo, tá? Do zero, alguns começaram até com muito medo, num curso discursivas e falaram, não vou conseguir mexer na redação. Não, consegue sim, tá? Se você assistir a todos os vídeos, você começar a escrever tal como você está ouvindo o que está no vídeo, não tem muito segredo não, tá bom? Porque é um curso, gente, é uma redação muito metódica. Vocês vão ver que é uma redação que se segue um modelo mesmo, é bastante metódica. Não é que tem um modelo pronto, tá? A gente não pode se deixar se enganar por isso. Mas é uma redação que você vai seguindo, cumprindo os quesitos que são previstos no edital. Mas tem um segredinho em 2021, conforme eu disse para vocês que seria minha dica, que é a seguinte. Tá vendo esse texto preliminar? O Sebrasp sempre coloca textos preliminares na sua prova discursiva, tudo bem? É sabido que a gente não copia o texto preliminar, tá? Não copia. Você vai ver aqui um texto falando sobre... Vou pegar este tema do DEPEN que fala sobre a educação da mulher em situação, né, de privação de liberdade, a mulher presa, tá? E aqui é um texto falando sobre as jovens que são custodiadas, né? Jovens que estão sob ali, cuidados do Estado, estão presas, que elas são jovens pobres, de baixa escolaridade, etc. Então tá tudo aqui no texto base. Quando você vem aqui para baixo, você tem um trechinho da Lei de Execução Penal, falando sobre assistência educacional, com vários dispositivos. Agora, preste atenção às perguntas. Isso aconteceu, gente, na prova da Polícia Rodoviária, isso aconteceu na prova da Polícia Federal, de certo modo. Se você olhasse para o texto base, e com você tendo técnica de redação, você dispara na nota, não tem jeito, tá? Você vai disparar. Então, veja só. A banca pergunta, né? Vamos aqui, porque como o tema central é opcional, esse tema aqui é o que realmente pesa. A banca pede para você discorrer sobre a relação entre classe social e nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Onde é que estava isso? Estava lá naquele primeiro texto, tá certo? Exatamente aqui vai falar sobre isso. Ó, a maioria das custodiadas no Brasil são jovens pobres de baixa escolaridade e vem explicando uma série de questões. Você só tem que mudar as expressões basicamente para você escrever. Tá certo? Depois a banca pediu para se discutir, com base no trecho produzido, né, reproduzido da Lei de Execução Penal, ou seja, você tinha que se basear na Lei de Execução Penal para você falar sobre os desafios relacionados à garantia do acesso pleno, né, à educação a mulheres privadas de liberdade. Sabe o que aconteceu na prova do DEPEN?
Muita gente apresentou os desafios, falou, olha, por que é difícil educar uma mulher que está presa, não é? Ah, falta de espaço adequado, falta de profissional capacitado, apareceu isso tudo lá. Isso é verdade? É verdade. Só que muita gente deixou de se basear na LEP, na Lei de Execução Penal. E estava aqui, olha, era só você ir olhando os artigos. Por exemplo, aqui você tem um artigo que vai falar sobre a questão, quer ver, sim, sobre a questão do que o ensino será ministrado em nível de iniciação de aperfeiçoamento técnico. Você poderia falar a ausência de variedade de cursos técnicos, não é? Que fere o quê? O artigo 19 da Lei de Execução Penal, tá certo? Você poderia falar, por exemplo, né, sobre assistência educacional, né, que ó, ensino de primeiro grau é obrigatório, mas são poucas mulheres que estudam, então você pode falar a dificuldade de manter o interesse, né, das mulheres em situação de prisão pelo estudo, mas esse estudo é obrigatório, então o Estado ele tinha que buscar uma outra forma. Então, quer dizer, isso vai bater de frente com o artigo 18. Veja então que isso aconteceu, gente, na prova do escrivão em 2019, lá na Polícia Federal, aconteceu este ano na prova da Polícia Federal, aconteceu na prova da PRF, aconteceu na prova do DEPEN, que é você debater com o texto base, tá? Então, era você olhar que o que tem aqui? Ah, vai lembrando tudo, olha só como é que vem tudo à sua cabeça. Tá vendo, ó? A União, os estados e municípios incluirão em seus programas educação à distância, utilização de novas tecnologias de ensino. Aí você pode falar, faltam tecnologias adequadas, não é? Para e outros recursos de infraestrutura que são destinados à educação, ao fornecimento de educação à distância, o que colide, né, com o parágrafo 3º do artigo 18A da Lei de Execução Penal. Era basicamente isso. Ou seja, a redação está muito roteirizada mesmo, ela já era, e ela ficou mais roteirizada ainda, tá certo? Veja que quando a banca pede para você discutir medidas para garantir o acesso pleno à educação nas penitenciárias, as medidas para garantir o acesso pleno à educação são. Se aqui você está falando sobre os desafios são problemas, não é? Então as medidas são exatamente o quê? O cumprimento, elas dizem respeito ao cumprimento da lei. O que pode ser feito para que a lei seja cumprida, para que esses desafios sejam sanados, certo? Assim a banca vai analisar a coerência, que ela vai escrever lá no edital, certo? A questão da coerência, ela vai falar a primazia da coesão e da coerência, ela vai analisar. O que faz com que as pessoas então percam muitos pontos num concurso como esse, em que a banca está entregando ouro, vamos dizer assim? 3 pontos, tá? Vamos lá. Apresentação. A apresentação é letra, margem, parágrafo, não é? É a própria estrutura em si. Que a banca vai reservar um pontinho aqui, de repente, para apresentação. Gente, é muito simples, não tem muito segredo. É só você tomar muito cuidado. Errou, né? Errou mesmo uma letra lá, vou escrever meu nome e de repente aqui o A não ficou muito bom, fico forçando. Não pode, tem que dar um risquinho aqui. Escrever correto aqui, mesmo sendo uma letra, tá? Não fique fazendo esse tipo de coisa. Às vezes ultrapassar a margem direita, né? Fica lá um monte de hífen, de divisão silábica, perninha de A ultrapassando essa margem, que é a margem da folha mesmo. O examinador vai tirar ponto em apresentação. Então, são detalhes de prova que deixam que as pessoas não passem no concurso. Não é o processo de escrita tão assim, tá certo? Está escrevendo, quando você vai discutir aqui desafios, né? Tem aluno que faz um parágrafo inteiro com um único ponto final. Não, dá para você trabalhar cada desafio num único período, tá certo? Mostrar qual artigo que é ferido com esse, né, desafio, com o problema, né, desse que precisa de enfrentamento. E acrescentar, aprender que quando você trabalha com alguma coisa no plural, você trabalha com nexos de soma. Então você citou o primeiro desafio X, né? E mostra lá o que ele fere, ó, vem lá o pois alguma coisa, você explicou, ponto final. Além disso, coloca um nexo de soma aqui para dar a primazia da coesão, tá vendo? É isso que a banca quer. Por isso que ela pede uma coisa no plural, porque ela quer ver se você vai saber desenrolar, desdobrar o tema, tá bom? Então, quando você não escreve bem, vamos supor, este item aqui valia 6 pontos, certo? Você não escreve bem, a banca divide esses 6 pontos por 6, tá certo? De modo que ela vai tirar um ponto. Então teve muita gente que falou dessa relação sim, tava lá, tava fácil, tava entregue, porém
Ao falar dessa relação da classe social com o nível de escolaridade das mulheres, né, não escreveu muito bem, não sabia os recursos de coesão e a banca exigiu no edital. Então, o que acontece? Ficou com 5 pontos, mesmo tendo apresentado conteúdo. Tá bom? Então, a mesma coisa que o aluno traz os desafios, não escreve bem, a banca pega esse 6,5, divide por 6, né? Ajuda aí com a matemática, acho que dá isso aqui mesmo, 1,08. E ela vai tirar a nota, mesmo que você tenha tirado 6,5, ela vai tirar menos 1,8 aqui. Por quê? Porque não está bem escrito. Então, são questões de estruturação. Basicamente, é isso que você vai pegar no curso. E a parte gramatical, gente. Hoje a banca coloca multiplicador 4 para erros gramaticais. Então, antigamente, quando você errava gramática no Sebrasp, você perdia isso aqui, 0,06. É isso, Júnior? Antigamente era isso. Há 2 anos, mais ou menos 1 ano, 2 anos, né? Chegou a 2021, ó, dobrou. Cada erro gramatical agora vale 0,13 ponto em média, tá? Você aplica a fórmula, né? Chega mais ou menos a esse valor. Então você imagina que se você cometer 10 erros gramaticais, você está passando de 1 ponto de erro, tá bom? Por isso que a nota cai substancialmente, tá? Então, bom, espero que você tenha gostado dessas dicas, né? Já veja a prova do Sebrasp com outros olhos. Se quiser ser nosso aluno, debaixo desse vídeo tem toda a descrição, tem o nosso WhatsApp para você entrar em contato. E te aconselho, o que não te faz passar em concurso é a tal da falta da informação, tá? Da falta de informação precisa, informação atualizada, para que você saiba o que aconteceu na correção anterior e você não cometa aqueles mesmos errinhos bobos que deixam você fora do certame, tá bom? Beijo grande, até a nossa próxima dica.